Olha, velho. Olha o que é que eu trouxe pra você. Pinga, ainda boa. Muito boa. Tá sentindo alguma coisa? Não, Nada, nada? nada. Absolutamente nada. Tá tranquilo. Então tá bom. Já que ele bebeu e não sentiu nada, né? Agora eu posso beber. Essa é da boa. Trem bom retado. Ai, que saudade que eu tava de tomar uma caninha.